Olá, povo abençoado, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou eu aqui com o meu chá para mais um devocional Amanhecer com o Pai. O tema de hoje é Edificando sobre a Rocha. Vamos ler a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus, no capítulo 5 aqui de Mateus, ele sobe ao monte e ali ele começa o seu famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Este sermão dura todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Quando ele termina o sermão, ele termina com esta passagem que nós acabamos de ler. Portanto, Jesus está dizendo que quando nós colocamos em prática o que ele havia acabado de ensinar, isso faz com que a gente esteja edificado sobre a rocha. Se, porém, a gente ouve estas palavras que ele tinha acabado de ensinar, mas a gente não cumpre estas palavras, então nós estaremos edificando sobre a areia. E aí é por isso que vem as dificuldades, que vem as lutas, como ele fala aqui, a chuva, os rios, os ventos, as dificuldades da vida. A gente não suporta, a gente acaba caindo, porque para ficar de pé precisa estar edificado sobre a rocha. E de acordo com as palavras do próprio Jesus, estar edificado sobre a rocha é colocar em prática o que ele ensinou. Vamos ver pelo menos alguma coisa daquilo que ele tinha ensinado neste sermão? Se nós voltarmos um pouco à Bíblia, aqui para o capítulo 5, versículo 43 em diante, ele disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E aí ele vai falando algumas coisas aqui muito interessantes para você ler aí depois. Queridos, observem, nós temos aqui 3 capítulos de coisas que Jesus ensinou, que se a gente colocar em prática, nós estaremos edificados sobre a rocha. Ou seja, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, os ventos da vida, nós iremos suportar, nós ficaremos de pé. E eu peguei apenas umas das coisas que Jesus falou que a gente precisa praticar, como por exemplo, amar um inimigo. Você já imaginou amar um inimigo, alguém que quer o seu mal? Por que a gente consegue amar um inimigo? Porque a gente ama não pelo que a pessoa é, nós amamos por causa de quem nós somos. Nós não amamos só porque a pessoa merece ser amada, nós amamos por causa de quem está em nós. Nós amamos por causa de quem nós somos, por causa do que nós carregamos. Então tem pessoas que merecem o nosso amor, mas tem pessoas que precisam do nosso amor. Então, quando Jesus diz que nós precisamos amar um inimigo, se eu não coloco isso em prática, então eu estou edificado sobre a areia. Já imaginou um inimigo, alguém que quer o seu mal? Essa pessoa que você acabou de lembrar aí, que acabou de vir à sua mente, Jesus está dizendo, ama esta pessoa. Mas ele diz também, bendizei os que vos maldizem. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Fala bem dela. Não faça a mesma coisa, não se iguale. Você é filho de Jesus, você é filho do nosso Deus. Então não seja como essas pessoas que falam mal. Jesus está dizendo, fala bem dessas pessoas que falam mal de você. Mas ele prossegue dizendo, fazem bem aos que vos odeiam. Veja que o verbo aqui está no imperativo, portanto é uma ordem. E é um verbo que denota a ação.
Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Se você sabe que tem alguém que te odeia, vai lá e faça alguma coisa que beneficie essa pessoa. Olha só que coisa tremenda. Isso é evangelho. E ele continua dizendo: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tem alguém te maltratando? Tem alguém te perseguindo? Não pague com a mesma moeda. Ore por essa pessoa, para que Jesus alcance ela, para que verdadeiramente ela possa ser alcançada pelo poder do evangelho. E Jesus conclui esses versículos dizendo assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha só, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Ele não dá o sol só para quem é bom, ele dá para os maus também. E a chuva desça sobre justos e injustos. Até os injustos desfrutam da chuva, porque o nosso Pai faz assim. Então, o que Jesus está ensinando para nós aqui é, para nós sermos filhos, nós temos que fazer como Ele. Nós temos que fazer o bem, mesmo para aquelas pessoas que não merecem. Essa é a palavra que o Pai tem para mim e para você hoje. Tem alguém falando mal de você? Fala bem dessa pessoa. Ame essa pessoa que é sua inimiga, ou se declara como seu inimigo, ou que você sabe que não gosta de você. Se esforce para amá-la. Lembre que você tem algo dentro de você que é o próprio Pai. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por cada pessoa que será alcançada por esse devocional. Senhor, eu apresento o meu irmão, a minha irmã, que às vezes pode estar tendo dificuldade com alguém que esteja ali fazendo mal. Senhor, alguém que declaradamente é um inimigo, ou que procura perseguir o teu filho, perseguir a tua filha. Ajuda este meu irmão e esta minha irmã a amar tal pessoa. Ajuda o meu irmão, a minha irmã a falar bem de quem fala mal dele, Senhor. A orar por aqueles que maltratam, por aqueles que perseguem, para que assim eles tenham o direito, Senhor, de ser chamado de filho do Senhor, que é o nosso Pai. Senhor, dá graça, dá força, dá sabedoria, que o Senhor possa trabalhar em favor de cada um de nós, para que assim nós estejamos edificados sobre a rocha, a fim de que quando vierem os ventos, quando vierem as dificuldades, nós consigamos ficar de pé e o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Comente sobre como Deus tem falado com você, como o nosso Pai tem falado com você nesse devocional. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Vamos fazer aí uma corrente do bem para que o máximo de pessoas possa ser alcançado por essas palavras. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o nosso próximo devocional.